Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu soberano Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer cumprir este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Benedict anima mea Domino, noli oblivisce omnium retributionum eius. Bendize a minha alma, Senhor, e nunca te esqueças de todos os seus benefícios. Diz o Salmo 103. E se costuma dizer que o homem é um ser que esquece. Nunca te esqueças. Um homem é um ser que esquece. E isso é uma característica muito importante da raça humana em geral, mas de alguns indivíduos em particular, de todos nós, essa luta contra o esquecimento. Achei interessante nesse livro do Musashi, herói samurai, né, japonês, que ele começa toda a história de um colega de infância, um amigo de infância, que é o Matahashi, que eles se criam juntos, mas depois eles vão seguindo caminhos muito diferentes. E uma característica do Matahashi é que ele é muito inconstante, ele é bastante inconsequente. Ele, às vezes até, não sei, tem, em certo sentido, bons movimentos, um bom coração, e se arrepende dos seus erros, em certo sentido, sinceramente, quer mudar, ele faz propósito, quando as coisas dão errado, ele fala, bem, então nunca mais vou fazer isso. Mas dá 2 segundos ele já está fazendo aquilo outra vez, passa um pouco aquele arrependimento, aquela dor, ele já meio que se esquece. E a diferença então dos caminhos entre ele e o Musashi são impressionantes, porque o Musashi, uma hora ele se converte, entre aspas assim, ele decide tomar uma vida a sério e seguir o caminho da espada, do guerreiro, e se aprimorar cada vez mais. E ele vai, né, se aprofundando naquele caminho, e toda a história do livro é como ele vai realizando isso. E o contraste com a história do seu colega lá, que uma hora está aqui, outra hora está ali, começa o negócio, termina, tenta ali um atalho furado, passar a perna no outro, descobrem, e não se constrói nada, não se constrói nada. E é interessante pensar nisso, né? O homem é um ser que esquece. Que importante é lembrar-se, lembrar das nossas resoluções, lembrar dos nossos erros, lembrar dos nossos acertos. Uma pessoa sem memória, como, né, uma pessoa inconstante, vai ser isso, vai ser uma pessoa sem lastro, sem identidade, sem história e, portanto, sem rumo. Quem não se lembra não tem rumo na vida, não tem uma direção. É muito importante lembrar-se. No mundo civil, a gente tem as festas, né? Independência, Tiradentes, Proclamação da República, porque de uma maneira são marcos, né? Marcam, olha, o Brasil nem sempre foi uma república, nem sempre foi independente, e graças a algumas pessoas, e hoje somos, nas famílias, os aniversários de casamento dos pais, o nascimento dos filhos, nem sempre essa pessoa existiu, que bom que ela existe, que bom que ela nasceu, vamos celebrar isso, né? Uma realidade um pouco óbvia, mas a gente se acostuma às realidades mais importantes da vida e precisamos desses momentos para lembrar. Na liturgia, as celebrações litúrgicas, Paixão do Senhor, Semana Santa, Páscoa, Natal, que a gente lembra os grandes momentos da vida de Cristo, da nossa salvação. E isso é importante, manter viva, acesa a memória, porque assim eu sei quem eu sou e eu sei para onde que eu vou e eu então me habilito a chegar lá, me esforço, tenho presente isso. A lembrança, a memória pode configurar muito poderosamente a nossa vida. E o momento, e o presente, o agora. Tem essa história do acidente de um avião nos Andes, caiu lá no meio
das montanhas nevadas, e aquele um sobrevivente que andou quilômetros sem comer, no frio, na neve, e disse que quando ele já estava prestes a entregar os pontos, vou ficar aqui, não me interessa, não consigo, ele via ali na neve desenhada a imagem da sua esposa, da sua filhinha, imaginava aquilo e por isso retomava as energias e falava, não, minha esposa, eu não posso desistir, ela estava me esperando, a minha filha. E a lembrança e a imagem dos seus entes queridos fazia com que ele tivesse uma energia que ele não tinha e chegou até o final e conseguiu sobreviver pela força da memória, pela força da lembrança, uma lembrança amorosa, né? Que importante lembrar, os judeus sempre tiveram muito firme isso daí, né? A importância da fazer memória das maravilhas de Deus. Não te esqueças de todos os seus benefícios. Nesse filme do Mel Gibson, da Paixão, ele é uma parte falada em aramaico e uma parte em latim, mas tem uma frase em hebraico. Maria Madalena pergunta para Nossa Senhora, o que tem essa noite diferente todas as noites? Em hebraico, e Nossa Senhora responde, porque antes éramos escravos e agora somos livres. É uma frase ritual, no rito da Páscoa judaica. O mais jovem perguntava para o mais velho na ceia pascal e o mais velho respondia isso, agora somos livres. E aí começava a contar o relato da libertação do Egito. E por isso a Páscoa, e por isso Deus estabeleceu lá, que sempre, todo ano, para não esquecer. A gente precisa lembrar de algumas coisas e podemos fazê-lo de muitos modos diferentes. Algumas coisas a gente lembra até com a roupa, com a vestimenta. Morei lá na Espanha, em Pamplona, e a festa, o padroeiro da cidade era São Fermim, e no dia de São Fermim se usava uma roupa branca e mais uma cinta, uma espécie de cinto vermelho e um lenço vermelho. E a explicação era porque ele foi martirizado, porque ele cortaram a cabeça e sei lá onde cortaram também a cintura, alguma coisa assim. E então era o sangue de São Fermim, do mártir. A roupa lembrava como é que ele tinha morrido, né? Interessante, né? O lenço, a estátua de um poeta, uma música que conta uma história antiga, um filme que resgata um contexto cultural do passado, um álbum de família com as fotos. Tudo isso são maneiras de lembrar, diferentes maneiras de lembrar. A maneira da piedade judaica de lembrar no Antigo Testamento, menos do que imagens, se centra nas palavras. Deus não queria muitas imagens ali pelo risco da idolatria, mas sim a palavra está muito presente. E a palavra é algo que pode ter uma grande força para manter viva uma lembrança, para construir uma identidade. Ontem foi, segunda-feira passada, né? Foi anteontem, dia 18, o centenário do nascimento do Papa João Paulo II, e eu assisti uma palestra em que o sacerdote ele falava isso, né? Remotamente, uma palestra online, lembrava como a vocação do Papa João Paulo II para o teatro. Ele a princípio achou que o seu caminho era o teatro, porque ele ficou maravilhado com a força a importância das palavras para a identidade polaca, né? A Polônia que não tinha deixado de existir, tinha voltado a existir, e conservar a cultura polaca estava nos escritos. Ele fazia uma espécie de teatro falado, se reunia ali lendo, só lendo, e cada um interpretava um personagem lendo e sem atuar assim, mas a força da palavra ressoava nos ouvidos e construía uma identidade, um sentido de quem sou eu, de que povo que eu pertenço. E o Papa sempre teve isso muito forte, né? A força das palavras. Recentemente também tenho me interessado pelos escritos desse psicólogo canadense, Jordan Peterson, que ele também, no capítulo desse livro, As 12 Regras, ele se dedica muito a isso, né? A importância da palavra, de falar as coisas, de expressar o problema, de encarar as coisas de frente. A gente, muitas vezes o que se resolve é assim, só dá nome aos bois. Olha, o que me acontece é que eu estou com inveja, porque eu estou com ciúme, porque eu fiquei muito brava com tal coisa. Às vezes só a pessoa falar já é uma certa cura, digamos assim, porque ela encara o problema de frente, porque ela enfrenta a verdade. Acho interessante relacionar isso com esse costume do rito do exorcismo, que diz, não, a tradição que o padre exorcista, para mandar embora o demônio, é muito oportuno que ele descubra o nome do demônio. Descobrindo o nome, ele tem um certo poder sobre o demônio e manda ele embora e aí vai, um pouco assim. Então,
Como Jesus uma hora pergunta, né? Como te chamas? Chamamos legião, porque somos muitos, né? Então o Padre Jesus teria também que descobrir o nome, obrigar o demônio a lhe revelar o próprio nome. Interessante, né? Quando eu dou nome aos bois, quando eu falo, meu problema é preguiça, meu problema é isso daqui, meu problema é que eu fiquei com orgulho ferido, porque eu sou vaidoso, eu me preocupo com o que os outros pensam, porque eu estou apegado ao meu carro, ao meu, sei lá, né? Ao meu celular. Dá nome aos bois para exorcizar os demônios. A verdade liberta, veritas liberabit vos, disse Jesus. E ao lado que a mentira pode acorrentar, um discurso mentiroso pode causar um grande estrago. Há pouco gravei também uma meditação para vocês sobre a sinceridade, falando da mentira, os riscos da mentira, né? Mas uma palavra verdadeira pode ter um grande poder construtivo ou até reconstrutivo na vida de uma pessoa. Recentemente assisti um filme interessante, Uma Vida Oculta, que é uma história real de um camponês austríaco durante a Segunda Guerra, que, convocado ao exército alemão, se recusou a prestar o juramento de fidelidade a Hitler. E a história é só isso daí, né? Um pouco como ele é preso, etc, tudo que decorre daí. É um filme gigante, né? Quase 3 horas de filme, mas muito bonito, assim, um drama, né? Forte. Mais bonito é a inteireza daquele homem, de dizer, não, todo mundo ali dizia, não, jura aí, né? Não tem nenhum problema, só da boca para fora. E eles, não, isso é errado, não posso fazer o que é errado. Bonito, né? Um mundo melhor se constrói com pessoas assim, que não dobram seus joelhos diante de Baal, usando a expressão do Antigo Testamento, não dobraram seus joelhos, não entraram no esquema de falar, não faz aqui, engana. Bem, assim se sustenta toda uma injustiça terrível, né? Ele falou, não, isso está errado, não vou fazer isso daqui, não vou dar meu apoio. A minha palavra tem peso, tem importância, não? Como não lembrar de São Thomas More, não é verdade? Na Inglaterra, que não quis fazer o juramento lá, que o rei pedia, porque era errado aquilo, porque não estava de acordo, todo o reino fez aquilo, mas ele morreu por essa convicção sua de não mentir, de não... As palavras contam, as palavras constroem o nosso mundo interior, constroem o mundo exterior também, elas protegem os nossos valores, fazem ressuscitar às vezes forças escondidas. Também estou gostando muito dessa série Stormlight Archive, uma série de fantasia, acho que não está traduzida ainda para o português. O primeiro livro chama-se The Way of Kings, O Caminho dos Reis, e tem um personagem, o Kaladin, que ele está passando uma transformação, assim, né, ele é um homem que tem muito a honra, assim, a peito, e ele está, por isso, encontra uma espécie de um anjinho ali, que é a Sil, que é um anjo do vento, que se materializa como... E ela vai meio que guiando ele começa a ter uns poderes esquisitos, né? E uma hora, quando ele vê lá, ele é um escravo, foi escravizado, tem a chance de fugir, mas ele vê um homem lá que foi traído e o exército dele que vai morrer numa batalha, e ele fica dividido, mas ele fala, não, vamos ajudar o outro, né? Então toma a decisão de ajudar o outro, não complicando-se a vida, arriscando até a própria vida de maneira muito concreta. E a Sil, né, esse espírito lá sussurra no ouvido dele, lembra das palavras, e não sabe de onde uma hora ele lembra e fala, né, protegerei aqueles que não se podem proteger a si mesmo, e aquilo dá um efeito mágico ali, ele ganha os poderes, isso é um dos lemas da antiga ordem, dos cavaleiros do esplendor, né, que já tinha sido extinguida, mas de alguma maneira ele vai ser o novo desses cavaleiros, vai resgatar aquilo. E um passo-chave é repetir aquele lema, repetir aquelas palavras, né? As palavras mágicas, digamos assim. Tem muito essa coisa na fantasia, né? Abracadabra, né? As palavras mágicas. Mas as palavras, digamos, mágicas, bem, toda palavra tem o seu poder, mas quanto mais verdadeira, mais poder ela tem. Por isso, nenhuma palavra é tão poderosa como a palavra de Deus. Deus cria o mundo com a sua palavra. Deus disse, faça-se o sol se fez. Faça-se a lua, faça-se os mares. Como um rei não tem que fazer as coisas, ele só fala, ele impera com o seu comando verbal. Matem esse fulano, prendam não sei o que, vendam, ele não precisa fazer nada, porque ele é tão poderoso que basta a voz dele, todo mundo já obedece, né? E Cristo é o verbo de Deus, e Cristo nos diz, né, aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática.
A gente tem que escutar essas palavras de verdade, que são as palavras de Cristo, que é a verdade, e deixar que elas nos transformem e ser canais dessa palavra. Interessante, Santa Teresa d'Ávila ainda tinha acho que uns 8 anos e ela queria ir para o céu, né? Então ela escutou falar dos mouros de Marrocos, onde havia ali os muçulmanos que matavam os cristãos, e aqueles cristãos faziam mártires, portanto, e ela então decidiu que ela ia para Marrocos para morrer mártir, para ir para o céu. Quando tinha 8 anos, arrastou para isso o seu, acho que ela tinha 7, tinha um irmão Rodrigo que tinha 9 ou 10, alguma coisa assim. Arrastou o irmão mais velho dela, então eles fizeram ali uma trouxinha ali com uns pães e saíram de Ávila rumo a Marrocos para morrer mártires, né? Mas deu um plano, o tio dele pegou eles lá, encontrou eles em alguma rua, trouxe de volta lá para ela revoltada e levou uma bronca da mãe. Mas quando o Rodrigo, o irmão dela mais velho, começava a ficar meio assim cansado, né? Nem tinham saído da cidade ainda, né? Eles tinham que ir até Marrocos. Mas ele fala, será que vale a pena? Começava a titubear. Alguma coisa dele dizia que aquilo não era uma boa ideia. E a Teresa no ouvido dele dizia, pensa bem, Rodrigo, para sempre, o céu é para sempre, para sempre, para sempre. E repetindo aquilo, e ele dizia, não, vale a pena, né? Se é para sempre, vale a pena. Para sempre, para sempre. Interessante, né? A força das palavras. E que às vezes vale a pena que a gente busque um lema, uma palavra. Interessante, né? Quando a pessoa, o lema aqui do nosso colégio, o lema aqui desse nosso projeto. Li um livro de um professor de Harvard de administração que aplica técnica de administração para a vida pessoal. E ele fala que ele sentou com a esposa e falou, bem, o que a gente quer para a nossa família? Que grandes são os valores que a gente quer cultivar nos nossos filhos? E eles fizeram uma espécie de lema, ele chama-se Clayton Christensen. E o lema era, queremos que os Christensens sejam reconhecidos pela sua bondade. For their kindness, em inglês, né? Essa bondade nesse sentido de gentileza. E eles repetiam isso, volta e meia repetiam e traziam à tona esse lema. E os filhos já mais velhos, que foram para outros países, sempre lembravam, queremos que os Christensens sejam reconhecidos pela sua bondade, pela sua generosidade. Então, quando tinha ali uma oportunidade de ser generosos, de ser cordiais, eles não, queremos, e aquilo ressoava na cabeça e eles agiam. É interessante, né? A força da palavra que configura a própria vida, configura o comportamento. Por isso, Deus nos pede para repetir, por exemplo, Shema Israel, o primeiro mandamento, no livro do Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E aí dá o preceito de, trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos, delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares e quando te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e a colocarás como faixa entre os olhos. Tu escreverás nas entradas da casa e nos portões da cidade. Cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Até os judeus tinham esse costume dos filactérios, dos fitinhas escritos, né? O Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus. Para lembrar, para repetir de alguma maneira aquelas palavras, para voltar a elas. Nosso Senhor repete, né? Algumas frases. Por exemplo, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor não vai encontrá-la. Está 6 vezes no Evangelho essas frases, mais de uma vez Jesus repete isso. São Paulo também cita, a gente vê no Novo Testamento, ele vai citando os hinos cristãos. E isso se cristalizou na prática cristã, sobretudo de condensar orações maiores em breves orações, em frases de oração, que são as chamadas jaculatórias, que são essas orações muito curtinhas para ajudar a gente a manter a presença de Deus ao longo do dia. E é um pouco sobre isso, né, que estamos tratando hoje, presença de Deus, jaculatórias. Um santo muito entusiasta delas era São Felipe Neri. Uma biografia que ele dele dizia como ele tinha uma grande presença de Deus, o dia inteiro ele estava pensando em Deus, o Espírito Santo fluía na sua alma de uma maneira assim maravilhosa. Mas além de ser, sim, sem dúvida, uma graça de Deus, aquilo também era fruto de um esforço pessoal seu por cultivar essa presença de Deus. E uma das maneiras, um dos meios que ele mais se lançava a mão eram as jaculatórias, né? Muito de acordo com o seu modo de ser e premido pela falta de tempo, ele era um padre lá em Roma, com muitos afazeres,
Felipe tinha o costume de condensar a oração em fórmulas simples, breves e penetrantes, as jaculatórias. Aí dá exemplos, né? Jesus, fica comigo, Jesus. O que posso fazer, Senhor, para cumprir a tua vontade? Ou simplesmente a palavra Maria. Para que elaborar longos discursos, se poucas palavras dizem tudo? Aconselhava os seus seguidores a fazerem o mesmo, repetir com muita frequência jaculatórias ou orações breves, que possam enviar a Deus sempre, em todas as circunstâncias da vida. Bom conselho desse santo, né? Olha, pega uma jaculatória, pensa uma frase ali do Salmo que te chamou a atenção, ou do Evangelho, ou de um santo, e aquilo de uma maneira ressoa com uma especial força no teu coração. Faz algumas meditações atrás também falamos a leitura da Bíblia e de como São José Maria anotava, né, as frases que me marcavam na Bíblia ou no breviário, no Liturgia das Horas, e repetia as gaiticas. Ele dizia que é como se eu assoprasse ali e soasse o acorde, né? Assopra naquela gaita e escuto através daquele acorde, eu leio aquela frase e volta outra vez à minha cabeça aquela ideia que tanto me ajudou, que me iluminou. E é interessante que a gente entesoure essas frases, né? Que a gente busque essas orações breves, essas frases força, que nos despertem a consciência, que nos acordem para as coisas importantes da vida. E uma maneira concreta que dizia São José Maria de fazer isso era associar jaculatórias a momentos do dia ou gatilhos diversos. Sempre que eu acordo de manhã eu faço tal oração, eu digo tal, já quando eu vou escovar os dentes, quando eu saio de casa eu digo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu chego na universidade, para combater a minha vaidade, eu digo, ou a minha timidez, eu digo, eu sou o que sou diante de Deus, nada mais, nada menos. Quando eu pego o elevador, eu digo, para Deus toda a glória, Deu omnis glória. Quando eu passo diante de uma igreja, eu digo uma coisa para uma comunhão espiritual, para fomentar a minha devoção eucarística. Quando eu vejo passar um avião, eu rezo uma Ave Maria pelo Papa. Não sei, né? Eu conhecia gente quando via um Palio, quando via um Fusca, Interessante, né? Claro que tem algum desses, digamos, gatilhos mais tradicionais, não é verdade? Como o crucifixo, não é verdade? É tão tradicional, né? Que a gente usa o crucifixo para se lembrar do Senhor. E é lógico que podemos associar ao meu crucifixo, que eu carrego para lá e para cá, quando eu olho, eu digo... Uti mentum factum summa put te et ego semper tecum. Sei lá, né? Estou com um jumentinho diante de ti, estarei sempre contigo. As palavras do Salmo. Ou eu digo: doce coração de Jesus seja meu amor, doce coração de Maria seja minha salvação. Quando eu estou em perigo de, sei lá, de faltar com uma santa pureza, porque me assalta uma tentação ali de um olhar impuro para uma mulher, então eu recorro a Nossa Senhora. Quando eu estou preocupado com alguém, quando eu estou desesperançado, aquela jaculatória da Santa Faustina de Kowalska: Jesus, eu confio em vós. Eu prefiro dizer: Jesus, eu confio em ti, que ela promoveu junto daquela imagem, né, da Divina Misericórdia, Jesus com o coração saindo raios vermelhos e brancos. E Nosso Senhor disse para colocar essa jaculatória embaixo: Jesus, eu confio em ti, para atos de confiança na misericórdia de Deus. Não confio em mim mesmo, maldito homem que confia no homem, diz a Escritura, mas eu ponho minha confiança em ti, não nas minhas débeis forças, mas na tua poderosa misericórdia, no teu auxílio bondoso, misericordioso. Em ti eu confio, Senhor. Então uso aquela imagem. Quantas imagens de Nossa Senhora, né? São úteis para nos ajudar a resgatar a presença de Deus. Que bom! Tantas pessoas no Brasil têm, por exemplo, né, nos carros. Quando eu cheguei de volta da Europa, me chamou a atenção ver essa imagem. Agora está menos na moda, mas um montão de carro, né? Essa imagem que é um terço com o perfil de Nossa Senhora, as pessoas colavam atrás no carro. Bonito assim, né? Às vezes Nossa Senhora Aparecida no imã que põe ali, é um terço pendurado do retrovisor. Bonito. E aí na Coja, sempre que passa lá, tinha um primo, quando ele saía
do bairro lá, ele fazia não sei quantos sinais da cruz, né? Alguns jogadores de futebol fazem assim, entram em campo, fica até uma coisa meio mecânica, meio esquisita às vezes, né? Mas bem, deixa de ser uma maneira de se colocar diante de Deus ali, de evocar a proteção divina, de uma forma de oração que se faz com a mão, às vezes também pronunciando alguma palavra. Vale a pena, né? São coisas boas. Levar a imagem de Nossa Senhora na minha carteira, quando eu vou pegar lá o cartão, tem aquela imagem, olho para ela, pôr no meu quarto um ícone, ou alguma coisa que me evoque o anjo da guarda, por exemplo, ou um santo que eu tenha devoção. Uma vez fui visitar um padre e tinha umas 30 imagens de Jesus e 20 de Nossa Senhora no quarto dele, era uma coisa assim meio estonteante, acho que é um pouco de exagero, mas no meu quarto eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, tenho um ícone de Cristo, tenho um ícone que me deram de presente de São Miguel, tenho muita devoção a São Miguel, então na minha escrivaninha me dá devoção ter aquele ícone ali e pedir a sua ajuda na luta, no combate, né? Bom, sabe, muito bom ter isso daí, e ao longo do tempo, gerando assim, esses costumes, sabe, associando esses gatilhos. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, né, agora eu faço propósito, sempre que eu pegar o carro, eu vou dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sei lá, né? Outra ejaculatória aqui que me ajude. Quando eu chego em casa, Jesus manda subir de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Então, ejaculatórias tradicionais, né? Mas eu não lembro, eu sempre esqueço. Então, eu vou pôr na chave do carro, eu vou pôr um papelzinho, eu vou pôr a coisa do pôr barbante no dedo, né? Não sei se alguma vez na vida eu vi alguém com barbante, mas eu já vi gente que anota na mão, né, para não esquecer. Enfim, tem mecanismos assim, né? Então eu ponho para lembrar, em cima do travesseiro eu ponho tal coisa, junto do pijama eu ponho um papelzinho, ou anoto, ponho um papel na agenda. Hoje em dia os alertas no celular, né, são úteis também bastante para isso. Tem um padre, amigo meu, que ele fez lá um programa com o auxílio de um rapaz que de tempos a tempos sai na tela do computador lá uma imagem de devoção e uma ejaculatória associada para ele dizer, então está trabalhando, aparece lá aquela imagem. Mas então eu vou, por exemplo, né, vou pôr ali na chave do carro um papel no chaveiro, e aí quando eu for pegar a chave do carro eu vou ver aquele papel, aí eu vou lembrar, por que está esse papel aqui? Ah, lembra? É para eu dizer tal ejaculatória. Eu já digo tal ejaculatória. Aí o que acontece? Depois de uma semana ou menos tempo, eu já me acostumei com aquele papel. Eu vou pegar a chave e tal papel ali, nem me chama atenção, né? O olhar humano ele tem que filtrar as realidades, porque a gente não consegue contemplar tudo, né? A gente tem que filtrar. Então a gente se acostuma com o que está no normal, está no lugar habitual, a gente não repara, a gente não olha simplesmente de alguma maneira, a gente trava aquilo, não processa no cérebro. Ah, já é conhecido. Né? Então tem que tirar alguma coisa do lugar. Depois de um tempo aquilo vou me acostumar, bem, aquilo é o lugar daquilo agora, novo lugar, né? Já o meu cérebro se acostuma. Mas durante esse período que ele não se acostuma, é a ocasião para eu criar esse novo hábito. Para eu sempre que eu vi chamar atenção, digo tal ejaculatória. E aí, uma vez que eu incorporei o hábito, pronto, eu já posso jogar fora a muletinha, né? São José Maria fala, pequenas muletas da presença de Deus. Quando a pessoa não consegue andar, precisa de uma muleta. Na bicicleta precisa de umas rodinhas. Mas depois que, bem, joga fora aquilo que já não precisa mais, né? Então, assim são esses gatilhos. É muito bom que a gente cultive, né? E assim vai crescendo ao longo da vida. E, às vezes, sei lá, tem uma ejaculatória que eu acho interessante, São José Maria, que ele dizia, Santa Maria, detém o teu dia, que evoca um episódio da reconquista espanhola, da Espanha, lá dos cristãos, em que era uma batalha que tinha que ser naquele dia, mas estava se pondo, pediram para Nossa Senhora, diz a lenda que então o dia levou mais tempo, né? E demorou mais só para se pôr e eles conseguiram vencer a batalha. Tem um eco bíblico isso daí, né? Mas é bonito, quando tem muita coisa para fazer no dia, Santa Maria, detém o teu dia. Me ajuda aqui a encaixar, não estou vendo como vai encaixar isso aqui, mas eu te peço aqui, me ajuda a dar um jeito e que as coisas aconteçam e funcionem. Bom, acudir muito a Nossa Senhora e querer ter, especialmente no mês de maio, muito presença mariana também, muito presença de Nossa Senhora. Para ir a Deus, precisamos estar junto dela. Um seminarista em concreto, no mês de maio, como este, fez o propósito de cumprimentar no seminário a imagem de Nossa Senhora que tinha no seu quarto. Ele entrava no quarto e não lembrava. Tinha uma imagem lá da Nossa Senhora, mas sei lá, entra no quarto ali,
vou fazer isso, vou pegar tal coisa, a caneta, nem lembra, né? Então ele amarrou uma maçaneta uma flanela na maçaneta da porta. Então quando ele ia entrar na porta, ele via aquele pano e lembrava. E aí entrava desejaculatório. O reitor lá viu, mas o que é isso? Que macumba é essa? Está fazendo? Aí ele explicou, não, então tudo bem, né? Depois de um tempo já se acostumou, tirou aquela flanela, mas ele incorporou o hábito de cumprimentar, uma coisa bonita, né? Eu entro em casa, vou cumprimentar minha mãe, vou cumprimentar Nossa Senhora. E assim, com essas pequenas coisas, a pessoa pode passar o dia inteiro com vida contemplativa, assim, metido em Deus, rezando, oferecendo, pedindo ajuda, buscando consolo, vivendo junto de Deus. Que é assim que vale a pena. Não se esquecendo de Deus, mas estando sempre junto a Ele. Então vamos fazer isso, pedindo a Nossa Senhora nesse mês de maio, dedicado a ela, que ela nos ajude a crescer na presença de Deus e quem sabe aprender a usar mais esse grande meio para isso que são as jaculatórias. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.